Cumprimento com a paz do Senhor. Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versos de número 13. Quero agradecer a Deus por poder participar da 11ª e bom com o pastor Emanuel Júnior, pastor presidente. Obrigado pela confiança. Deus abençoe o pastor Moacir. Prazer conhecer o pastor Sóstenes pessoalmente. Nos falamos por telefone. Pastor Anderson, que prazer revê-lo. Fiquei muito feliz. Vim no carro falando com a minha esposa, que estava na sua cidade. Foi um prazer revê-lo. Depois nós conversamos. A todos os pastores que aqui estão, as autoridades civis que aqui estão também, Deus os abençoe. Trago saudações do meu pastor presidente, pastor Paulo Freire, ali de Campinas. Pediu que deixasse esse abraço ao pastor presidente, pastor Emanuel Júnior, e assim aos demais pastores e membros dessa igreja. Como é escola, eu não vou pregar, quero me ater na proposta que foi me dada. Na nossa apostila está na página de número 20 a seguir. Como é um assunto muito extenso, nós não vamos conseguir, claro, concluir todos os eventos escatológicos em sua ordem cronológica, mas eu quero abordar dois aspectos dentro da escatologia. Então não vou me ater na apostila, mas lembre, tudo o que eu disser está na apostila. Depois você em casa leia, ali estão os textos. Vou citar outros textos, também não vou parar para lê-los. Assim os irmãos, se puderem, anote, depois comprove em casa para ver se há veracidade. Está gravando também, creio que depois os irmãos podem compreender alguma coisa que ficou para trás. Diz o texto, palavras de Paulo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, e depois nós, e depois nós. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pode tomar o seu respectivo assento. Vou ser bem sucinto e lacônico na introdução sobre a igreja de Tessalônica, que na verdade não é o que nos interessa essa noite como proposta, mas naquela região de Antioquia, que era a terceira maior cidade daquele tempo, ficando somente atrás de Alexandria e de Roma, ali chegaram alguns homens de Chipre e de Cirene, e Lucas não relata os nomes, mas a mão do Senhor era sobre eles. E eles pregaram em Antioquia, e ali fundaram uma igreja, e a igreja sede em Jerusalém nomeou Barnabé para ser pastor de Antioquia. Barnabé é aquele que, quando Saulo se converte, é ele que apresenta Saulo à igreja em Jerusalém. O mesmo então busca Saulo de Tarso para o auxiliar em Antioquia, e após um período de oração e de jejum, Antioquia se torna uma base missionária, e Barnabé e Saulo são separados para a primeira viagem missionária. Já na segunda viagem missionária, eles vão inaugurar uma igreja na Europa, ali em Filipos, quando pela graça preveniente Deus abre o coração de Lídia, uma empresária vendedora de púrpura. Depois aquela menina que tinha um espírito de adivinhação, e Paulo e Silas são açoitados. Vocês conhecem a história. Depois, quando eles saem de Filipos, eles passam em Bereia, e depois de Bereia, eles passam em Anfípolis e por Apolônia. Eles não pregam em Anfípolis e por Apolônia, mas aí Paulo chega em Tessalônica, ele fica 21 dias
3 sábados ministrando nessa cidade. Eles são expulsos de Tessalônica e Paulo, ele deixara Silas, Timóteo em Tessalônica e ele sozinho parte para Atenas. Depois de Atenas ele vai para Corinto, fica por 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto. É quando ele recebe a visita de Timóteo. E na visita que Paulo recebe de Timóteo estão algumas dúvidas dos irmãos de Tessalônica. E uma das dúvidas era acerca daqueles que morrem em Cristo, para onde eles vão? Sendo assim, Paulo, ele escreve no versículo de número 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Nessa primeira fala, eu irei tratar sobre destino da alma dos ímpios, destino da alma dos justos, estado intermediário, Hades, Guiena, Tártaro e aquilo que nós conhecemos como seio de Abraão. E numa segunda parte nós iremos tratar sobre destino da alma dos justos do Antigo Testamento, destino da alma dos cristãos após Pentecostes, a igreja ser inaugurada em Atos 2, e nós iremos concluir com o arrebatamento da igreja. Se sobrar um tempo, irei falar sobre o tribunal de Cristo, para que os irmãos possam compreender um pouco mais o porquê eu devo estudar escatologia. A palavra escatologia deriva-se de 2 vocábulos gregos, eschaton e logia. Essa palavra logia, que vem de logos, significa conhecimento, tratado, doutrina. A palavra eschaton ou eschatos significa últimas coisas. Quando você diz que aprendeu escatologia, você entendeu a ter um conhecimento da doutrina, conhecimento das últimas coisas. Porque eu devo estudar escatologia bíblica? Irei separar 5 pontos, mas essa noite só trago 2. O primeiro, quando Paulo encerra o versículo de número 17 do texto que nós lemos do capítulo 4, no versículo 18 ele diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Regrinha muito básica de interpretação de texto, aquilo que nós chamamos tecnicamente de hermenêutica. Há uma pergunta no texto: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A pergunta é: quais são estas? Aqui ele estava discorrendo no contexto. Ele está dizendo que há esperança para os que morreram em Cristo e para os vivos em Cristo. Todos estes, no toque da trombeta, encontrarão o Senhor nos ares. Aí Paulo para e diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se nós nos atentarmos à igreja brasileira e deixarmos de fazer 12 dias de campanha para 12 meses de vitória e entender que o consolo no púlpito da igreja é a palavra que Jesus vai voltar, pode ter certeza que nós teremos uma igreja consolada. Então, por que eu devo estudar escatologia bíblica? Porque é um estudo consolador, primeiro ponto. Segundo ponto, é um estudo encorajador, mas também este estudo nos traz preparo. Quando Pedro escreve a primeira epístola, no capítulo 3, versos 15, palavras de Pedro: antes santificai a Cristo em nosso coração, para que estejamos preparados para responder a quem nos perguntar a razão da nossa esperança. Responder com mansidão. O que Pedro está nos auxiliando e dizendo é: o estudo escatológico nos traz preparo. E este preparo é sobre a bendita esperança. Que esperança é essa? Tito 2,13, Paulo diz que nós temos uma bendita esperança. E o Pedro está dizendo que nós devemos estar preparados para responder com mansidão a quem nos perguntar a razão da nossa esperança. Na verdade, o que Pedro está dizendo é que ser igreja não é só ensaiar no meio da semana para cantar no domingo. Ser igreja é quando alguém perguntar para você a razão da sua esperança, para que você possa apologeticamente defender a fé e ter respostas a quem lhe perguntar a razão da sua esperança. Se alguém lhe perguntar qual o destino da alma do ímpio, estava lendo o Apocalipse, apareceu uma besta que sobe da terra, uma besta que sobe do mar, uma antiga serpente, o dragão, 144 mil, 2 testemunhas. O que é milênio, Gog e Magog, juízo final, novo céus e nova terra? O Pedro está dizendo: eu e você devemos ter respostas, estar preparados para responder a quem nos perguntar a razão da nossa esperança. Escatologia, definição, doutrina das últimas coisas. Porque eu devo estudar escatologia? 2 pontos. 1 Tessalonicenses 4,18 é um estudo consolador. 1 Pedro capítulo 3, versos 15 nos traz preparo. Para falar sobre estado intermediário, quando Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, a expressão dormir é um eufemismo. O que é um eufemismo? É quando Paulo pega coisas complexas e tenta suavizá-las. Um exemplo: quando alguém morre no Senhor, nós temos por costume dizer:
está descansando. Na verdade, o que dorme é o corpo, a alma é imortal, a alma não morre. Nós temos Mateus 10, 28, não temei aquele que só pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Daqui a pouco nós vamos falar sobre consciência após a morte, existe ou não existe. Logo, não existe sono da alma. Sono da alma é uma doutrina inventada e que hoje aflora dentro do adventismo do sétimo dia e das testemunhas de Jeová. Na verdade, o cristão ou ímpio, quando morre, a alma está em consciência, sabe aonde está. E daqui a pouco nós iremos detalhar com pormenores acerca disso. Primeiro precisamos compreender o aspecto morte. Quando a morte aparece na Bíblia, a primeira vez é em Gênesis 2,17, quando Deus dissera a Adão: no dia em que da árvore do conhecimento do bem e do mal você comer, certamente morrerás. Em hebraico é morrendo morrerás. Essa tradução não cabe, não encaixa na língua portuguesa. Então, na verdade, no dia em que da árvore do conhecimento do bem e do mal você comer, certamente morrerás. Que morte é essa? Quando Adão, ele come do fruto trazido por Eva, o que ocorre? Adão, ele morre. Ele morre espiritualmente. Fisicamente ele vai morrer com 930 anos. Logo, o que nós entendemos? O pecado entrou no mundo por um homem e a morte passou a todos os homens. Romanos capítulo 5, versos 12. Eu entendo que a morte é consequência do pecado. Se não há pecado, não há morte. Como há pecado e através de Adão o pecado entrou no mundo, logo a morte é uma sanção disciplinadora de Deus. Entrou no mundo 3 tipos de morte: espiritual, física e eterna. Vou repetir: quando o pecado entrou no mundo, entrou 3 tipos de morte: espiritual, física e eterna. Como todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, logo eu entendo que todos nós nascemos mortos em pecados. Essa morte espiritual encontra-se em alguns textos. Efésios capítulo 2, versos 1, palavras de Paulo: e nós fomos vivificados porque estávamos mortos em delitos e pecados. Que morte é essa? Morte espiritual. As 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes: ao anjo da igreja de Sardes escreve, capítulo 3, versos 1, vocês têm nome de que vive, mas estão mortos. Que morte é essa? Morte espiritual. O que eu aprendo? Todos nós nascemos mortos espiritualmente. Permita-me dizer isso, não fique chateado. Ninguém nasce em berço evangélico. Eu vou repetir: ninguém nasce em berço evangélico. Não tem esse berço em Penápolis para comprar. Não tem esse berço em São Paulo para comprar. Você pode ir para Nova York e você não encontra. No Japão você não encontra. Ninguém nasce em um berço evangélico. Todos nós nascemos mortos em pecados. E se nessa vida você nascer uma única vez, tu morre 2 vezes. Mas se você nascer 2 vezes, tu morre uma. Se você não pegou, não fique desesperado. O Nicodemos talvez não tenha pego. O Nicodemos talvez não compreendeu, mas eu vou explicar novamente. Se nessa vida você nascer uma única vez, tu morre 2 vezes. Mas se você nascer 2 vezes, tu morre em uma. Como vocês estão mais alegres, eu vou explicar. Como não tem berço evangélico e nós nascemos mortos em pecado, se você nascer uma única vez do ventre da sua mãe, você vai morrer 2. Um dia você vai morrer fisicamente, e um outro dia você vai receber o dano da segunda morte, a morte eterna, no tribunal do trono branco, o juízo final. Nasceu uma, morreu 2. Até porque os céus não é lugar para bonzinhos, céus é lugar para pecadores arrependidos. Se nessa vida você nasceu uma única vez, tu morre 2 vezes. Mas se você nascer 2 vezes, primeiro, da água e do Espírito, não. Primeiro você nasce do ventre da sua mãe, uma. Depois, da água e do Espírito, 2. Então só morre uma, mas ainda que esteja morto, viverá. Por causa desse aleluia mais forte aqui, eu tenho uma boa notícia. Tem uma geração que não vai morrer nenhuma. Se você é dicotomista ou tricotomista, nós não vamos brigar por conta disso. Eu sou tricotomista. No Antigo Testamento a revelação é progressiva, no Novo Testamento nós temos a acrópole, o clímax, e entendemos em 1 Tessalonicenses 5:23 que o ser humano, ele é um ser composto de espírito, alma e corpo. Se eu lhe perguntar, você é uma alma que tem um corpo e um espírito? 1. Ou número 2, você é um corpo que tem uma alma e um espírito? Ou 3, você é um espírito que tem alma e corpo?
Eu já ouvi muitos assembleanos dizer, eu sou uma alma. Você está completamente equivocado, porque se você morre, logo a alma morre. Mas a alma não morre, a alma é imortal. Então o que você é? Eu já sei, não é revelação, tem alguém pensando em nosso meio. Se eu não sou alma, o que fazer com o texto de Gênesis 2:7? Pegou do pó, soprou o ruach, o seu espírito, e o homem se tornou alma vivente. A palavra alma no Antigo Testamento, nepesh ou psirrê, no grego no Novo, é uma palavra polissêmica. O que define a palavra é o seu contexto. Exemplo, quando diz que mais de 70 almas desceram para o Egito, o corpo ficou em Canaã? Claro que não. Você também usa essa expressão. No culto no domingo, 4 almas aceitou a Jesus. Pois é, e 5 ficou lá no banco? Não dá. Se 4 aceitaram Jesus, está falando do ser humano como um todo. Mas em Levítico, a alma está representada no sangue ou na vida. Mas dependendo do contexto, é a parte imaterial. Então a Nova Almeida atualizada nos deu o capricho de trazer a melhor tradução. E soprou o ruach, e o homem se tornou um ser vivente. Você não é uma alma que tem corpo e espírito. Você é um ser composto de espírito, alma e corpo. O que é a morte espiritual? Quando você nasce morto espiritualmente. Logo, o seu espírito humano está morto. Quem manda neste corpo é a alma. Então o ímpio que está lá fora, ele tem espírito, alma e corpo. Quem manda naquele corpo? A alma. E na alma tem atributos, vontade, sentimento e pensamento. E o espírito dele está morto. Aí você trouxe ele no culto. E nossa igreja cantou 70 louvores. Levanta, senta, levanta, senta, levanta e canta, canta. O louvor entra no ouvido, para na alma. Ele tem até vontade de vir, mas o ser humano não consegue vir. Aquela expressão assembleana que nós usamos, na prática não funciona. Dê o primeiro passo, que Deus vai dar o dele. Na verdade, nunca o homem dá o primeiro passo. É sempre Deus que dá o primeiro passo. Se Deus não der o primeiro passo, o pecador não consegue dar o primeiro passo. Então, quando Deus dá o primeiro passo, o ímpio está ali, no banco, mas o louvor entrou no ouvido do corpo e parou na alma. Ele se sentiu até bem, até porque Deus habita no meio dos louvores. Aí veio alguém aqui, contou seu testemunho, entrou no ouvido, parou na alma. Ele tem até vontade de ter um testemunho dele, querendo ser crente, mas ele não consegue. Aí a gente fala os avisos entram no ouvido, param na alma e não sai dali. Aí de repente você dá 30 minutos para o pregador, ele vem aqui à frente, ele abre a Bíblia e ele vai pregar o Evangelho, Cristo. Quando ele prega o Evangelho, só tem uma coisa que pode penetrar em um lugar onde louvor não penetra, palavra coach não penetra, aviso não penetra, conversa no culto não penetra, história de ministério não penetra, só a palavra. Agora tu entendeu porque culto de doutrina tem menos pessoas do que no louvorzão no domingo? Agora tu entendeu porque a escola bíblica tem menos pessoas do que o congresso com o cantor famoso? É porque a palavra de Deus, quando entra, ela penetra em um lugar onde nada mais penetra. E foi lido aqui essa noite. Onde ela penetra? Entre a alma e o espírito. Entre a alma e o espírito. Entre a alma e o espírito. E metaforicamente, a expressão do autor aos Hebreus é como uma espada de 2 gumes. E por que ela é viva? Porque quando ela entra, ali o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí quando você diz alguém para Jesus e o pecador levanta a mão, não é no levantar a mão que ele é salvo, mas é crer com o seu coração, confessar com os seus lábios. O que acontece? O Espírito Santo habita no espírito humano. Quem estava morto passou a ter vida. Sabe por que tu está com a mão direita levantada, com esse grito de glória, sentindo a presença? Porque você não está morto. Você passou da morte para a vida, da morte para a vida, da morte para a vida. Todos os ímpios de todos os tempos, desde Adão, permita-me que está gravando hoje em dia, tem uns teólogos de redes sociais, assistiram 20 vídeos no YouTube e viraram teólogos, aí eles ficam criticando. Então quando eu disser que todos os ímpios de todos os tempos, desde Adão, eu não estou falando se Adão foi salvo ou não. Adão é o primeiro homem. Desde Adão até o dia do juízo final, a batalha de Gog e Magog que antecede, todos os ímpios que morrerem nesse lapso, a morte chega. A alma do ímpio vai para um lugar. Eu vou ter que dizer isso.
A nossa Bíblia usa a tradução latina de Jerônimo, inferno. A palavra inferno é uma palavra latinizada. Na verdade, nós ouvimos em seminário que a primeira Bíblia em latim foi a Bíblia Vulgata Latina. Não é verdade. Teve uma Bíblia antes com uma linguagem mais culta. Vulgata vem de vulgar, a língua do povo. E o Jerônimo, quando ele se deparou com palavras gregas, como por exemplo Hades e Guiena e Tártaro, ele traduziu por inferno. É por isso que nós ouvimos, morreu, vai para o inferno, tudo bem. Mas e depois do juízo final? É lançada a alma, aonde? Aí eles dizem, inferno, até parece ser o mesmo lugar, na verdade não é. A palavra Sheol, no Antigo Testamento em hebraico, é a expressão Hades no Novo Testamento. Como nós sabemos disso? Porque Salmos 16, versos 10, é citado por Pedro em Atos 2, 27. E lá usa-se a expressão Sheol em hebraico. Quando Pedro faz essa tradução para o grego, na verdade ele usa a palavra Hades. O que é o Hades? Hades é o estado intermediário, é o período de transição entre a morte e a ressurreição. Não quero ser técnico, estou procurando ser o mais simplista possível. O que eu quero lhe dizer? Que quando o ímpio morre, a sua parte imaterial vai para um lugar que na nossa tradução chama-se de inferno, quando no original a palavra é Hades. Hades é um estado intermediário onde a alma do ímpio se encontra. Se o ímpio morrer agora, a alma dele vai para o Hades. Permita dizer isso, o espírito dele também. Aí alguém pode escandalizar e dizer, não, claro que não, o espírito volta a Deus. Eu já sei o texto que você está pensando, Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7. É só esse texto que você tem para lutar, não tem outro. Na verdade, você replica isso porque ouviu errado de alguém. Aí eu preciso usar a regra do contexto. O Eclesiastes não é um livro doutrinário que fala de vida após morte. Salomão vai dizer, tive cantores dentro e fora de casa, tive servos dentro e fora de casa, tudo o que meus olhos desejavam, eu tive. Ele usa a expressão debaixo do sol 29 vezes. Quando ele chega no capítulo de número 12, ele trouxe para nós a ideia de que homem mais rico que ele não houve, homem mais sábio que ele não houve. Tudo que ele desejou, ele teve. De repente ele para e olha para trás no capítulo 12 e diz, tudo é vaidade. E eu aprendi uma coisa, tive mulheres, melhor vinho, palácio, servos, cantores, mas tem um detalhe, o fim do homem não é isso. O fim do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Segura. Quando ele diz, o fim do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, no mesmo contexto ele diz, o espírito volta a Deus. Ele não está falando do espírito do ímpio, ele está falando do espírito daquele que teme a Deus, daquele que guarda o mandamento. Este volta a Deus. Então aquela conversa que o espírito do ímpio é aperfeiçoado, é uma performance até bonitinha, mas na verdade não encaixa. O ímpio quando morre, o corpo é colocado em um cemitério ou em algum lugar, a alma, a parte material com o espírito indivisível, inseparável, vai para um único lugar que a nossa Bíblia chama de inferno, porque essa palavra é latinizada. Na verdade é Hades. Onde aparece este texto? Por conta do tempo, só vou citar um. Aquele texto que nós conhecemos como Lucas capítulo 16, versículo de número 23. O rico morreu e foi levado para o, na nossa tradução, inferno. Algumas traduções, como por exemplo a King James, já cita Hades, ou seja, o ímpio quando morre, a sua alma está em um lugar chamado Hades, que na nossa tradução chama-se em latim de inferno, e este lugar é um lugar de tormento. Ah, não está dormindo? Ora, está dormindo e sendo atormentado por aquilo que não sabe? Não faz sentido. Se está em um lugar de tormento, está sendo atormentado. E o rico ainda diz, Abraão, permita-me colocar a ponta do meu dedo aí, porque o lugar que eu estou atormentado em chamas, eu estou. Abraão disse, lembra-te. Tem lembrança? O rico depois vai dizer, eu tenho 5 irmãos, peça para alguém avisá-los que esse lugar é real. Aí alguém deve estar pensando no nosso meio, mas o texto não é uma parábola. Parábola é em grego, ou machal em hebraico, não importa. O que é uma parábola? Pegar coisas complexas e colocar ao lado coisas simples, para tentar explicar uma realidade. Mas o texto não é uma parábola. Eu não tenho tempo para isso. Mas a Bíblia, ela foi dividida em capítulos somente no século XIII. A primeira Bíblia de estudo em
capítulos e versículos dividida foi a Bíblia de Estudo de Genebra. No original não tem capítulos e não tem versículos. Por que estou te dizendo isso? Porque no prólogo, na epígrafe, no título, ali não consta no autógrafo. Auto sai da mão do autor. Grafo vem de grafia. O autógrafo original não consta mais conosco. As cópias, eles, os tradutores que colocaram aquele título do Lázaro. Parábolas não tem nomes próprios. Este texto tem dois. Lázaro, não o de Betânia, e um nome muito significativo e acentuado dentro do âmago judaico, Abraão. O texto não é uma parábola. Logo, o que nós entendemos, o ímpio quando morre, vai para um lugar que a Bíblia chama de inferno, que hoje você já sabe, que é o Hades, e lá está sendo atormentado. E já saiba de algo, foi para lá, não dá para pedir para avisar ninguém e nem voltar. Foi para lá, acabou. Agora, os justos do Antigo Testamento, as almas iam para um lugar chamado Seio de Abraão. Como nós somos dispensacionalistas, eu revisado, não clássico, mas vale a pena se ater em algo aqui. Salvação no Antigo Testamento nunca foi por lei, sempre foi graça, mediante a fé. Pela fé, Abel, pela fé, Isaque, pela fé, Jefité, pela fé. Os salvos do Antigo Testamento assim foram. Todas as almas dos justos do Antigo Testamento iam para um lugar que a Bíblia chama de Seio de Abraão. Lucas 16, versos de número 22. Todos os salvos do Antigo Testamento foram para um lugar chamado Seio de Abraão. Quando Cristo está na cruz, ao lado de malfeitores, um dos ladrões que está ao seu lado, desde as 9 da manhã, quase até 3 horas da tarde, em algum momento, ele olhou para Cristo e ele viu algo. Eu não sei o que ele viu. Agora saio do meio teológico e vou para o meu lado pregador. Quando Pilatos colocou aquela placa sobre ele, este é o rei dos judeus, logo ele deve ter pensado, se ele é rei, ele tem um reino. Lembra-te de mim, na sua Bíblia, quando entrares. A oração gramatical em grego pode ser também, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus disse em Lucas 23, 43, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não deixa adventista colocar vírgula aí, porque no original não tem. Era naquele mesmo dia. Ele não estava dizendo hoje que vai estar amanhã. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vou repetir, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Segura, se eu tivesse só o texto de Lucas 23, 43, o que eu iria pensar, pela lógica, Seio de Abraão e paraíso deve ser o mesmo lugar. Até que o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 12, a partir do versos 1, ele vai dizer que teve visões. E de repente ele diz, conheço um homem que no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi levado ao terceiro céu. Onde? Paraíso. Então o paraíso é em cima, o seio de Abraão era embaixo. Parece que o lugar mudou. Quando eu olho para Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, almas clamam debaixo do altar. Em algum momento, Cristo desceu às partes baixas da terra, pegou o seio de Abraão e levou ao terceiro céu. Segura, isso não dá margem para pregador triunfalista querer fazer a igreja da glória a Deus forçadamente dizendo que Cristo desceu lá no inferno, pregou para almas fazendo apelo. A expressão pregou é queriço, ele anunciou a vitória, pegou o seio de Abraão, ele não tomou chave do diabo, coisa nenhuma. Duas mentiras há nessa pregação. Primeira, Satanás não esteve no inferno, está solto nas regiões dos ares. Alguns demônios estão no Tártaro. Satanás nunca esteve lá, está solto, rodeando a terra. Efésios 6,12 diz que eles estão nas regiões dos ares. Segunda mentira, aquela conversa de que Jesus puxou a chave, Satanás não queria dar e puxava, e aí Jesus puxava, e o povo dando glória, falando em línguas, rodando, e Jesus puxava, e aí de repente Jesus pegou ele, bateu nele, aquela briga, e aí Jesus tomou a chave, agora eu tenho a chave da morte. Não é verdade. O texto não diz, eu vou ter. O texto não diz, eu tinha. Ela nunca saiu da sua mão. O texto diz, eu tenho a chave da morte. Eu tenho a chave da morte. Ele é o primogênito dentre os mortos. Alguém poderia levantar as mãos e dizer, protesto, ele não pode ser o primogênito dentre os mortos. Se ele é o primeiro que ressuscitou, o que fazer com a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro, que ressuscitaram antes dele? E as ressurreições no Antigo Testamento?
enche o pulmão de ar para dar glória daqui a pouco. Todos esses que ressuscitaram, morreram novamente. Jesus é o único que ressuscitou para nunca mais morrer. Eu não sei se eu posso dizer isso. Acho que aqui ninguém vai escandalizar não, porque quem escandaliza é fariseu com essa fala. Quem inaugurou o paraíso foi um ex-ladrão. Eu sabia que não ia ter muito glória, não tem problema, não sou motivado a isso, mas eu vou repetir. Um ex-ladrão inaugurou o paraíso. Só para você ficar mais escandalizado, o homem que disse não matarás é o que tinha cometido um assassinato lá no Egito. O homem que disse que incesto é pecado, nasceu de um incesto de Anrão e Joquebede. É porque ele não te chama com base no teu passado. Ele te chama com base naquilo que ele sabe ao teu respeito. Permita-me sair um pouquinho fora do tema, eu já volto, diga amém. No pé do monte, Arão pedindo pendentes de ouro. No topo do monte, Deus e Moisés. Visão que só enxerga pé do monte, cria os seus argumentos, suas decisões. No pé do monte, o que o Arão está fazendo? Construindo um bezerro. No topo do monte, Deus está falando para Moisés: eu preciso de um sumo sacerdote, e vai ser teu irmão. No pé do monte, Arão está construindo o bezerro. No topo do monte, Deus está falando: ele vai ser o que vai entrar no Santíssimo e vai sentir a minha glória. E o Arão está como? Construindo o bezerro e levando o povo para orar. Está desviado. No topo do monte, Deus está confeccionando o ministério dele. Vai colocar uma mitra na cabeça, uma lâmina, pasme, santidade ao Senhor. Um vestido de linho, 12 pedras, éfode, ombreira, campainha. E o Arão está construindo o bezerro. Quem enxerga o pé do monte, corta, não serve. Mas quem está no topo, enxerga o que você não sabe. Eu vou repetir para levar essa para casa. Ele não te chamou com base no teu passado. Te chamou com base no que Ele sabe sobre você. Quer mais uma ou posso caminhar? É que vocês começam a ficar animados, eu vou contando. Quer mais uma ou posso pular? Antes que o galo cante 3 vezes tu me nega. Mas eu te espero na Galileia. Tem uns irmãos nossos que não vêm no culto de doutrina, assistiu 4 vídeos de um calvinista, já disse que o Judas foi decretado. Qual a diferença de Judas e de Pedro? A porta que você bate após a queda define a tua restauração. O Judas, em Mateus 27, procurou nos homens. Com 30 moedas, eles disseram: se vira. Pedro não. Quando tu ouviu um pregador batendo em Pedro, falando que ele foi para o mar da Galileia pescar, abandonou o ministério, isso não é verdade. Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes tu me nega, eu vou para a Galileia. Pedro foi no mesmo lugar que 3 anos antes ele escutou Jesus dizer: farei de ti pescador de homens. Jesus levou Pedro para orar. Ele não poderia orar nem 1 hora, dormiu rápido. 3 vezes Jesus foi ter com Pedro. Pedro dormiu 3 vezes. Se tu é obreiro e dorme 3 vezes na prova, você está vulnerável a negar 3 vezes no sinédrio. Quando ele negou a 3ª, Jesus saiu do sinédrio e olhou. Ele chorou amargamente. O que Pedro lembrou? Claro que ele lembrou disso. Se me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. O que ele deve ter pensado: acabou, mas tem uma esperança. Eu vou para a Galileia. Dormiu 3 vezes, negou 3 vezes. Se escandalizar não tem problema. O Pedro é o rapaz que caiu na quinta e Jesus colocou ele no ministério no domingo. Dormiu 3 vezes, negou 3 vezes na quinta. No domingo Jesus fez 3 perguntas e disse: apacenta minhas ovelhas. Espera que eu vou concluir. Dormiu 3 vezes, negou 3 vezes, Jesus fez 3 perguntas, porque sabia que no mesmo lugar que ele negou, depois de Pentecostes, ele iria se levantar e quase 3.000 almas.
Entendeu que ele não te chama com base no teu passado? Vou voltar para a escatologia, que alguém precisava ouvir isso. Ele não te chamou com base no teu passado. Ele te chamou com base naquilo que ele sabe sobre você. Antes de criar o universo, ele já te viu com esse crachá, sabendo que você ia dar frutos para a obra e para a glória dele. Quando um cristão morre, a igreja é um plano na eternidade anunciada pela primeira vez na região de Cesareia de Filipe. Mas ela vai ser comprada na cruz e vai nascer em Pentecostes inaugurada. Então a igreja é inaugurada em Pentecostes. Após Pentecostes, todo cristão que morre, a sua alma vai para onde? Paraíso, terceiro céu. Mas só vai para lá, abra um parênteses. O apóstolo Paulo, ele, como Jesus fazia isso, ele usava coisas que aconteciam em sua volta no século I para que pudessem o ouvir e facilitar aqueles que estavam ouvindo como melhor compreensão. Por exemplo, Jesus ele vai falar sobre fermento, grão de mostarda, semeador, pesca. Isso era muito comum no cotidiano. Paulo, como vive em um mundo greco-romano, ele faz uso, por exemplo, de jogos olímpicos que havia em Grécia. E ele vai falar sobre a maratona da fé, daquele cristão que corre em busca de uma coroa incorruptível. Os coríntios sabiam do que ele estava falando. Quando o apóstolo Paulo está preso em Roma, ele escreve 4 cartas, quando ele escreve aos Efésios, soldados estão cuidando dele. Ele olha para o soldado, tem um capacete, uma espada, um cinto, uma couraça. Aí Paulo olha e diz, nós temos um capacete de salvação. Nós temos uma couraça de justiça. Nós temos um cinto da verdade. Nós temos uma espada que é a palavra. Paulo então ele faz uso de coisas à sua volta para poder se expressar e trazer com clarividência a igreja. E uma delas, quando Paulo andava por Roma, ele percebeu que havia alguns objetos romanos que tinham selo. Exemplo, quando colocaram Jesus no sepulcro, o que os sacerdotes fizeram? Disseram com os anciãos para Roma tomar conta com medo que roubassem o corpo de Jesus. Roma rolou uma pedra, colocou um selo, e o selo identificava que aquilo era propriedade de Roma. Logo, se você for na prefeitura de Penápolis, é possível que lá tenha alguma mesa, algum objeto que tenha um selo, ou uma plaquinha da prefeitura. Aquilo é patrimônio da prefeitura. Em Campinas tem, e você não pode vender, você não pode trocar, pertence à prefeitura. E Paulo teve uma revelação, escrevendo aos Efésios capítulo 1, versos 13, ele diz, vocês têm o selo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22, palavras de Paulo. Deus conhece os que são seus, eles têm o selo. Então, quando um cristão morre, ainda que a morte tente pegar a alma do cristão e levar para o Hades, Jesus disse, as portas do Hades, as ânsias da morte, não prevalecem contra a igreja. O que ele estava dizendo? A morte não pode deter a alma de um justo no Hades, porque ela foi vencida. Quando um cristão morre e a morte vai pegar essa alma para levar para o lugar de tormento, nessa alma do cristão tem um selo, e o selo está mandando uma mensagem para a morte: propriedade exclusiva de Jesus. Se eu fosse aqueles pregador com aquela vozona grossa, ou tentasse fazer igual eles fazem, eu ia dizer, só quem tem o selo. Ou sei lá, cutuca teu irmão, não é? Pergunta se tem o selo. Você tem o selo do Espírito. Você tem o selo do Espírito. Você tem o selo do Espírito. Você é propriedade exclusiva dele. Diga bem forte, só tem o selo. Diga, só tem o selo. Quem foi comprado? Somente no pré-tribulacionismo, o casamento judaico tem efeito. Te explico. A última semana de Jesus foi uma semana difícil, até para os discípulos. Ele entra num domingo que, segundo a tradição, nós chamamos de domingo de Ramos. Ele entra naquele domingo montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias capítulo 9, versos 9. Ele é aclamado o rei, Hosana, e colocam as folhas, ele entra em Jerusalém. Ele chora por Jerusalém.
Ele sabe da incredulidade da Jerusalém que mata os seus profetas. Quando ele está entrando, havia um cântico. Isso é conversa de pregador não, estude. Aquele cântico dos salmos, levantai as portas, vossas cabeças, é o que é entoado na entrada do rei. Possivelmente, quando ele entra em Jerusalém, entoaram este cântaro. Entrará o Rei da Glória. Mas, quando ele entra como rei, no dia seguinte, ele vai ao templo. E ele expulsa os cambistas do templo. Pessoas que usavam do templo para interesses próprios. E quando ele expulsa os cambistas do templo, os discípulos percebem que a última semana Jesus está irado. Depois de expulsar os cambistas, Jesus vê uma figueira. Toda atenção é pouca. Quando ele olha para a figueira, ele procura nela frutos. Ele encontrou folhas, ele amaldiçoou a figueira. A figueira retratava Israel infrutífero. Permita-me usar a figueira para trazer uma verdade. Vou repetir. O cerne de amaldiçoar a figueira de Mateus 21 é que Israel é retratado na figueira. Procura-se frutos, mas só tem folhas. Eu estou usando para uma lição para nós. Quando Deus procura no jardim um pecador, percebe? Nunca o homem procurou Deus. Deus procurou Jó e disse: vou te fazer algumas perguntas e eu quero que tu me responda. Quando Deus procurou o pecador no jardim, quem pergunta é Deus. Onde estás? Será que Deus não sabia? Claro que Deus sabia. O que Deus queria? Que o pecador saísse do seu lugar onde ele está escondido, levantasse as mãos e dissesse: eu pequei, preciso ser tratado, eu estou aqui. A Assembleia de Deus ainda é assim. Quando a palavra de Deus é pregada, é a voz divina ressoando no jardim, procurando o pecador, perguntando: onde estás? O que Deus estava procurando? Frutos. E encontrou o quê? Folhas de figueira. Jesus procurou na figueira frutos, encontrou folhas. Deus procurava em Adão frutos dignos de arrependimento, mas encontrou folhas de figueira. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, os discípulos estão atrás dele. Imagina os obreiros comentando: o chefe hoje está... E aí de repente o chefe para e diz: eu vou contar uma parábola. Eles disseram: agora vai tudo bem então. Ele disse: um rei deu um banquete, pediu para os servos convidar. Alguns maltrataram os servos, espancaram os servos, outros rejeitaram o convite. Os servos voltaram e disseram: ó rei, nós fizemos o convite. Eles não aceitaram. O rei disse: o banquete está pronto. Vai nas encruzilhadas, vai na prostituição, vai no presídio, vai nos valados. E não é que nós aceitamos? E nós estamos aqui? Aí Jesus disse: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Agora tu entendeu? A oferta é para todos, muitos são chamados, mas os escolhidos é quem aceitou estar na mesa da graça essa noite. Na verdade, os judeus rejeitaram o rei e o reino. E eu vejo tanto equívoco em pessoas dizendo que nós estamos vivendo o reino já. Na verdade não. O reino físico, o rei veio trazer. Está próximo o reino. Eles rejeitaram. A igreja é uma manifestação do reino. Daqui uns 10 anos isso chega aqui e vai ficar comum o que eu estou dizendo agora. Daqui uns 10 anos chega. A ideia de reino que nós temos é completamente equivocada. Essa ideia de reino já não é dispensacionalista. A igreja é uma manifestação do reino. Nós usufruímos das riquezas espirituais do reino, mas a igreja não é o reino. E nós não vivemos o reino. Até porque um dia o reino virá com o rei. E deste reino nós seremos reis e sacerdotes. Outro dia eu explico.
Quando Jesus saiu, ele parou na frente dos escribas, fariseus, e disse: vocês são sepulcros caiados. Por fora, tem até uma aparência religiosa e espiritual. Por dentro estão mortos. Aí Jesus lança uma série de ais. Chama-os de hipócritas. Imagine os obreiros dizendo: o chefe hoje está impossível. Só que de repente Jesus coloca o seu coração. Eu, como uma galinha, quis juntar os meus pintinhos, mas vocês não quiseram. Mas a casa de vós ficará deserta, e chegará o dia em que vocês irão clamar: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. E a casa ficará deserta. Amanhã eu irei falar em Birigui. Quando Jesus termina de dizer isso, os discípulos tentaram mudar o discurso de Jesus. Vamos fazer alguma brincadeira como essa e distrair ele. Está muito duro. Olha o templo, Jesus, que bonito. Não vai ficar pedra sobre pedra. Aí Jesus, na quarta-feira, foi procurar um lugar que ele pudesse ficar bem. Encontrou a casa de Simão, ex-leproso. Lá tinha 17 pessoas. Jesus, os 12, Simão, ex-leproso, Lázaro, Marta e Maria. Mas na quinta-feira é a ceia. A semana, o clima da última semana, os discípulos estão sentindo por dentro. Jesus havia dito várias vezes: eu vou para a cruz. Quando Jesus termina a ceia, à noite, quase à madrugada, eles estavam perturbados. Aí Jesus conta um sermão. Ele diz para eles: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito. Olha agora, vou preparar um lugar. Aí já não entendi. Se na casa do Pai já há, o que ele foi preparar? A expressão grega preparar é preparar o caminho. Qual é o caminho? O caminho que vocês não vão poder fazer. É o caminho do Getsemane. É o caminho da casa de Anás, Sinédrio, caminho de dores, Pilatos, Herodes, Pilatos, cruz, sepulcro. Mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia, vou ficar 40 dias com os discípulos. Quando eu subir a súmpita aos céus, eu preparei o caminho, e a casa do Pai já há. Aí tinha que ser o Tomé, né? Aonde é o caminho? O que Jesus disse a eles nas entrelinhas, na camada fina é: o caminho não é um espaço geográfico. O caminho não é guardar um dia da semana. O caminho é uma pessoa. Eu sou o caminho. O caminho que te leva para a casa do Pai é Cristo. E eu voltarei e vos levarei. Preste atenção. Ele não vem para ficar. Ele vem para levar. Os pós-tribulacionistas, eu li o livro deles de comentários expositivos. Casa do Pai, eles sempre disseram que é os céus. Depois dos debates no Brasil, agora eles estão dizendo que casa do Pai não é o céu. Porque se casa do Pai for o céu, acabou para eles. Porque Jesus vem, pega e leva para a casa do Pai. No pós ele vem e fica na terra. Para nós, ele vem e nos leva para a casa do Pai. Para onde eu estiver, estejais vós também. Eu não sei o que eles vão fazer com as literaturas que eles escreveram. Mas essa ideia de vir e levar tem a ver com o casamento judaico. O menino judeu, com 13 anos de idade, ele passava por uma celebração chamada de Bar Mitzvah. Bar, filho, Mitzvah, mandamento. Com 13 anos de idade, o menino judeu não tinha adolescência. Da infância, ele já ia para a fase adulta. Porque a partir de 13 anos, ele é filho da lei e chamado já de homem. Agora ele pode se casar. Estou dizendo judeu, mãe. O menino judeu, ele não completava 18 anos sem se casar. Era uma vergonha para a família.
A moça tinha geralmente 14, 13, 15 anos, provavelmente a idade de Maria, quando se casa com José. Ele levava no bolso uma quantidade de prata para o pagamento do dote. Levava um suco de uva direto da vide antes que fermente. E ele levava um contrato. Ele ia até a casa da pretendente e batia na porta. Os pais abriam. Ela fingia que não estava sabendo, mas ela devia estar aguardando ele. Quando ele parava, ele olhava para os olhos dela e dizia diante dos pais: quer se casar comigo? Se ela dissesse, eu quero, ele pegava a prata, colocava na mesa, iria dizer ao pai da moça: está pago o dote, tua filha é minha, ela tem o dono. Depois de pagar o dote, assinava o contrato, ele dava o suco de uva para ela beber. A moça só bebia se ela disse sim ao casamento. Enquanto ela estava bebendo, ele era obrigado a fazer uma declaração de amor solenemente. Qual é a declaração? Fique tranquila, na casa do meu pai eu já tenho uma morada para te levar. Detalhe, ele não levava ela naquele momento. Ele ia embora, preparar todas as coisas para quando ele viesse buscar, levá-la para a casa do pai. Está quase tudo pronto. Os meninos da idade dele ficavam perguntando: quando tu vai buscar a moça? Quando tu vai buscar a moça? Todos queriam saber, até porque tem uma festa íntima e depois a festa para as amigas da noiva. Até por isso, as 10 virgens não pode ser a igreja. Jesus não é polígamo, Jesus se casou com uma. 10 é amiga, é as damas. Detalhe, quando ele está preparando todas as coisas na casa do pai, os meninos todo dia ficavam perguntando: quando tu vai buscar a moça? Abra um parênteses. Toda vez que eu vou pregar na Bahia, em um bairro chamado Pau de Lima, o pastor me liga e diz: o dia que você vai pregar é sexta-feira, combinado? Combinado. Eu vou postar nas redes sociais os pregadores, mas não vou falar o dia para ninguém. É uma cultura do lugar. Ninguém pode saber o dia do pregador para não ir por causa daquele tal pregador. Eu sei o dia, o povo não sabe. Ele diz: não posta e não comenta. Assim era no tempo de Israel. O menino sabia, o pai sabia, mas a cultura era essa. Os meninos perguntavam: quando tu vai buscar a moça? O dia, a hora, ninguém sabe, só papai. Ele deixou a eternidade, se fez carne e não deixou de ser Deus. Eis que estou à porta e bato. Aí você abriu, ele entrou. Aí ele olhou para você e disse: quer se casar comigo? Não é porque tu canta bem, prega bem. Não é porque você faz essa voz na hora da oração, fazendo palavras difíceis. Não, não é nada disso. Não é por causa da sua carteirinha da convenção. Não é por causa da sua consagração, coisa nenhuma. Não é por conta da sua conta bancária. Quando nós estávamos na cachaça, na prostituição, na lama, no fundo do poço, ele já estava no altar te olhando e dizendo: eu vou me casar com ele. Eu vou me casar com ela. Aí quando ele te chamou para casar, até porque com ele não tem ficada, ele disse: quer se casar comigo? E você disse: eu quero. Lembre, ele não pagou com prata. Pedro disse: pagou com sangue. Logo, tu tem um dono. Tu não se veste mais como você quer, é como o teu dono quer. Não, você não vai mais para onde você quer, é para onde o teu dono quer. Você não fala mais o que você quer, é o que o teu dono quer. Ah, eu sou assim e não mudo. Então tu não entendeu o que é evangelho. Evangelho não te aceita como você é. Eu vou repetir, isso aqui é muito sério. Evangelho não te aceita como você é. Então não adianta ser esse obreiro que cruza o braço: eu sou assim e não mudo. Então o evangelho não floresceu aí dentro, irmão. Porque o evangelho não te aceita como você é. Se o evangelho te aceitasse como você é, a cruz era em vão. O evangelho te aceita como você está, não como você é. Como você está, você vem. Mas quando o evangelho entra, você não é mais o mesmo. Olhem para cá. Tu tem um dono. Quando na ceia o pastor Moacir chamar os diáconos, pastor Moacir, olhe bem para eles, viu? Quando os diáconos começarem a servir a ceia, só bebe quem casou com Jesus. Só bebe quem casou com Jesus. Ceia para casado com Jesus, na alegria, na doença, na dor. Enquanto você está bebendo, tem uma declaração de amor. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai, na casa do meu pai, na casa do meu pai, eu tenho uma morada para te levar.
Então, agora que você já está casado, dá para a gente continuar. Casou com Jesus. A palavra arrebatamento vem de harpazo no grego, ou de raptare no latim. Arrebatamento é um rapto. O que ocorre? Arrebatamento significa arrebatar, é tomar com força, tomar com violência. Não dê credibilidade a quem faz uso da escatologia para ganhar seguidores, visualizações. Percebe-se que depois de pandemia e guerra, alguns aparecem. Mas daqui a pouco eles somem. Eles procuram assuntos para poder ter um destaque no gospel. E por conta disso, surge no nosso meio confusões na escatologia, através de uma escatologia especulativa. Talvez você já ouviu alguém dizer, é sinal, a guerra é sinal, não sei o que é sinal. Se você acredita em sinais, por gentileza, não pregue arrebatamento iminente e pré-tribulacionista. Sinais anulam a iminência. Iminência é um arrebatamento a qualquer momento. Iminência pode ser que não dê tempo de entregar o microfone ao pastor. Pode ser no caminho de volta para casa. Pode ser tirando a gravata. Sinais é para a segunda vinda. Sinais, quando virem as folhas da figueira, está falando da tribulação. Quando aparecer o anticristo, quando aparecer 144 mil, quando duas testemunhas, aí é sinais, aí é segunda vinda. Arrebatamento é iminente, a qualquer momento. Alguém poderia dizer, mas esses sinais já foram ditos pelos profetas do Antigo Testamento. Bom, por conta disso você deu um tiro no próprio pé. Igreja e arrebatamento era um mistério no Antigo Testamento. Eis que vos digo um mistério. O que os profetas do Antigo Testamento falaram foi de Cristo em sua primeira vinda ou uma segunda vinda visível. Arrebatamento da igreja, nenhum profeta no Antigo Testamento você não encontra. A igreja em Colossenses 1:27 é chamada de mistério. Então quando você vê aquela conversa, está vendo aí o sinal, irmão? Jesus está vindo, está vendo aí o sinal? Sinal anula a iminência. E eu sei que você está pensando, não, mas estamos vivendo o princípio de dores. Não teria tempo, mas estude princípio de dores. A expressão princípio de dores é uma expressão usada por Jeremias 30, verso 7, angústia de Jacó, que no versículo de número 5, é uma angústia de uma mulher que sofre dores de parto. Dores de parto, essa expressão sempre foi usada dentro do período tribulacional que a Bíblia chama de dia do Senhor. Irei falar isso amanhã em Birigui. O que ocorre? Quando Paulo escreve 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz, o dia do Senhor virá como um ladrão, e esse dia do Senhor que vem como um ladrão, de forma repentina, ele diz, este é as dores de parto. Dores de parto é o dia do Senhor, e o dia do Senhor vem como um ladrão, de forma repentina. Aí Paulo diz, para aqueles que andam em trevas. Eu não fique me olhando apavorado assim, porque Paulo disse, mas vós que estáis na luz. Mas vocês que estão na luz não foram destinados para a ira. Quem gosta de sinal é judeu. E quem gosta de conhecimento eram os gregos. Igreja, não fique olhando para sinais. Igreja aguarda a qualquer momento a Cristo. Sendo assim, estude iminência. A iminência, ela já floresce entre os pais da igreja. A iminência é uma doutrina nossa, mas que está sendo destruída em nossos púlpitos por aqueles que ficam pregando sinais. Então não aguarde sinais. Faça como Paulo. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós. Ele acreditava que já era no seu tempo. Viva
aguardando o arrebatamento a qualquer momento. Harpazo, arrebatamento é tomar com força. Essa palavra harpazo ou arrebatamento, ela pode ser usada dependendo do contexto. Exemplo, os mercenários iriam arrebatar as ovelhas em João 10. O que ocorre ali? Esse arrebatamento é pejorativo. Mas quando nós olhamos em Atos 8:39, o Filipe que pregou o eunuco no deserto de Gaza, ele foi arrebatado e levado para Azoto. É exatamente o que vai acontecer com a gente. É tirado de um lugar e levado para outro. Tirado da terra, porque Filipenses 3:20, Paulo diz, a nossa cidade está nos céus. Logo, seremos tirados daqui e levados para os céus. Como isso vai ocorrer? Como eu disse, sem sinais, a qualquer momento, será dada uma palavra de ordem, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus vai soar. Quando a trombeta de Deus soar, Paulo diz, os mortos ressuscitarão primeiro. Nossos irmãos e irmãs que morreram na boca de feras no Coliseu, tiveram os corpos dilacerados pelas feras. Nossos irmãos que morreram queimados nas fogueiras da Inquisição, que o corpo virou pó, se perdeu na terra. Nossos irmãos e irmãs que morreram no Titanic, louvando a Deus e o corpo pereceu nas águas do oceano. Nossos irmãos que morreram de Covid, quando a trombeta de Deus soar, os mortos ressuscitarão primeiro. Eu vou repetir, os mortos ressuscitarão primeiro. Segura. A ressurreição de Cristo é o que nos dá o direito de ressuscitar. Paulo, escrevendo a primeira carta à igreja de Corinto, ele diz, vou parafrasear, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, estamos mortos. O que Paulo está dizendo em miúdos? Se Cristo não ressuscitou, irmã, pega essa apostila, deixa aí no banco. Os pastores, pega a Bíblia, coloca no banco. Pastor, fecha a igreja. E vão procurar alguma coisa na vida para fazer. Mas Paulo diz, mas como Ele ressuscitou, com Ele nós também viveremos. 1 Coríntios 15:23, cada um na sua ordem. A expressão grega ordem é tagma. Era uma expressão grega usada para enfileiramento de soldados. Paulo diz, cada um na sua ordem. Cristo as primícias, e depois os que são de Cristo. Quando a trombeta de Deus soar, os mortos ressuscitarão primeiro. Aí Paulo diz, e depois nós. E depois nós. E depois nós. Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Encontraremos com eles, com os mortos em Cristo. Aonde? Nas nuvens. A palavra grega para nuvem é néfili. Nessa nuvem poluída de São Paulo não. A expressão néfili é a mesma nuvem que acompanhava o povo no deserto. Eu vou estar lá depois com meus livros. Se não acreditar, eu te mostro no grego a expressão néfili, a mesma nuvem que acompanhava o povo no deserto. No toque da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós encontraremos com eles nas nuvens. Olha agora, para o encontro com o Senhor nos ares. Esse encontro é o apântesis. Encontraremos com Ele que vem nos buscar e nos levará para a casa do Pai. Uma pergunta, tu quer saber como vai ser o seu corpo? Mais ou menos. Quer saber ou não? As irmãs ficam 1 hora se arrumando para vir para o culto e não quer saber? Sim ou não? É mais ou menos. Mais ou menos como vai ser. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel diz que os justos ressuscitarão, Rolam, para a vida eterna, Olam. E os ímpios para o castigo eterno, o horror eterno. Ele está falando de ressurreição. Aí ele diz, versículo 3, que os sábios e os entendidos, eles vão ressuscitar como o fulgor do firmamento, como o fulgor das estrelas. Você olha para uma estrela, você consegue ver o brilho? Procurou saber a distância da estrela da terra? O que ele está dizendo é que o corpo daquele justo que ressuscita é como o fulgor de uma estrela.
Vocês estão mais quietinhos assim, porque vocês achou que eu ia pregar, né? Fazer barulho. Qualquer coisa eu canto um corinho. Tá cansado, eu continuo. Ou eu falo, cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3, levanta a mão. Não tem problema? Dá para continuar? Vocês me aguentam mais uns 10 minutos? Ok. Se Daniel disse que os nossos corpos serão mais ou menos como o fulgor das estrelas, Jesus disse em Mateus 13:43, palavras do mestre, abre aspas, os justos resplandecerão como o sol. Irmã, pela alegria que você sentiu e ouvir isso, eu vou dizer para você. Eu peguei uma revelação aqui. Na Nova Jerusalém, agora eu entendi porque lá não vai precisar nem de sol nem de lua. Existe consciência após a morte? Iremos nos reconhecer após o arrebatamento? Uma pergunta que surge, talvez você não pensou nisso, mas quando eu citar você vai dizer é mesmo. Exemplo. Se as almas dos justos, quando morrem, dos cristãos, já estão no paraíso, no terceiro céu, para que ressurreição? É uma pergunta. Os coríntios, eles tinham uma mentalidade filosófica, socrática, de que o corpo não presta. O corpo era a prisão da alma. Para os gregos, o corpo não valia nada. O que vale é a alma. Por isso surgiu seitas que buscavam um desenfreamento carnal, satisfazer o desejo da carne, já que o corpo não presta, satisfaça. E aí Paulo escreve exatamente onde tinha esse conceito filosófico. Ora, se para os gregos o corpo não presta e é a prisão da alma, Paulo disse que no momento de um abrir e fechar de olhos, num momento é um átomo, num momento, num abrir e fechar de olhos, tentaram calcular, é 7 milésimos de um segundo, é incalculável. Incalculavelmente, a ressurreição vem para aqueles que morreram em Cristo, e depois nós teremos os corpos glorificados. Aí Paulo diz, é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Ou seja, o que Paulo está dizendo aos coríntios, à igreja é, o conceito filosófico é, o corpo não presta, somente a alma. Aí Paulo está dizendo, ele já tem a alma, mas para ele presta corpo, alma e espírito, ele quer você por completo. Sendo assim, quando a igreja subir com o corpo glorificado, a pergunta é, eu vou reconhecer um ao outro? Se após a morte já há consciência, por que nós vamos sofrer amnésia após o arrebatamento? Não faz sentido. Se você lembrar do Monte da Transfiguração de Marcos 9, Lucas 9, Mateus 17 versos 9, a visão Rorama, Pedro, João e Tiago reconheceram Elias e Moisés sem nunca tê-los visto. Em Mateus 8, versos 11, nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Imagine, nós vamos reconhecer. O que não vai existir, irmã, é que se alguém, irmão, que você queria muito que tivesse, e de repente se perdeu e não foi salvo, você não vai sentir tristeza. Lá não há tristeza, nem dor. Ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. O nosso sentimento para com o irmão que talvez você conheça e tenha um carinho por ele, não será maior para o outro irmão que você nem conhece que vai estar lá. O amor vai ser pleno. O senso, a justiça será plena. Mas após a morte, a consciência, sim. Lucas 23, 43, hoje mesmo estarás comigo, dormindo. Filipenses 1, 23, Paulo disse, tenho o desejo de partir e estar com o Senhor. Estar dormindo perde o sentido. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, almas clamam debaixo do altar. Se clama, tem consciência. E ainda as almas clamam e dizem, até quando, ó santo e dominador, não nos julgará com justiça? Sabem até porque foram mortos, decapitados e degolados. Existe consciência após a morte. E após o arrebatamento, nós nos reconheceremos, sim senhora, sim senhor.
Quando nós chegarmos nos céus, nós vamos participar de um evento chamado o Tribunal de Cristo. A expressão tribunal é bema, diga-me forte, bema. Bema era uma plataforma que subia em Jogos Olímpicos os vencedores. Romanos 14:10. Antes, todos compareceremos no tribunal de Cristo. Todos quem? A igreja. A igreja se apresentará no tribunal de Cristo. Quando nós nos apresentarmos, haverá recompensas. E aqui fica para os obreiros: se você faz, não espere recompensas humanas. Se você faz, não espera reconhecimento de homens. Porque a terra não tem recursos suficientes para quitar essa dívida. Mas a eternidade não vai ficar nos devendo nada. Alguns que prestam serviço na igreja aqui receberão recompensas lá. A Bíblia fala de coroas. Eu não sei como é o galardão. Tem uns rapazes aí de live que eles contam pedrinha, telão. Biblicamente nós não sabemos como é o galardão, mas a Bíblia trata de coroas. Por causa desse aleluia eu vou contar uma história. O que eu vou dizer aqui não é para vocês, é para quem vai nos assistir depois. São aqueles teólogos de Facebook e YouTube. Lucas 10, a parábola do bom samaritano, o cerne dela é amor ao próximo, tá bom? Para eles. Agora eu vou pegar lições para nós. Tinha um rapaz machucado e passou um sacerdote e um levita de largo. A religião não pode cuidar. Cuidar de quem está machucado, quem pode é uma pessoa, que no texto é visto como bom samaritano. Ele colocou na cavalgadura, tratou as feridas e levou ele na estalagem. Na estalagem o bom samaritano chegou para o hospedeiro e disse: cuide dele, estou te dando 2 moedas, se você gastar mais, quando eu voltar eu te pago. Quem compreende, diga amém. Agora eu vou explicar. Jesus é o bom samaritano. E ele cuida daqueles que a religião não pode cuidar. E depois de tratar, ele levou na estalagem e disse para nós hospedeiros: cuide do que é meu. Estou te dando 2 moedas. Eu sei que vocês já gastaram as 2, faz tempo. Dá uma olhada no rosto dos irmãos. Gastou dinheiro, saúde, gasolina, tempo. Não é? Aí Jesus falou o que para você? Ir no pastor presidente, bater na mesa, reivindicar: agora eu quero um campo. Agora eu quero uma congregação. Não. Jesus disse: estou te dando 2 moedas. Cuide do que é meu. Se você gastar mais, não é o pastor e não sou eu. Quando eu voltar. Quando eu voltar. Quando eu voltar. Quando eu voltar, a eternidade não vai ficar devendo nada para ninguém. Tenho 3 minutos, vou deixar 5 até para poder voltar outro dia. Que coroas são essas? 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça está guardada e reservada pelo justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4:8, coroa de justiça. Tiago capítulo 1, versos 12. Bem-aventurado o varão, grifo meu agora, que suporta a tentação. Grifo meu, porque depois de suportar e vencê-la, palavras de Tiago, dar-te-ei a coroa da vida. 1 Pedro capítulo 5, versos 1. Eu, Pedro, presbítero. Depois a igreja rebaixou o presbitério. O Pedro era presbítero. O presbítero, o ancião, o bispo e o pastor era a mesma coisa. Aí na história da igreja, não foi assembleia não, tá bom, irmãos? Não fique me olhando assim. Na história da igreja, outro dia eu explico por que rebaixaram o presbítero abaixo do bispo.
Aí por isso que o Pedro diz, eu Pedro presbítero. Por isso que o Tiago diz, aos presbíteros ungir com óleo. Alguém diz assim, o pastor não pode, é só o presbítero. O presbítero era a máxima da igreja, o Pedro era presbítero. Aí o Pedro disse, eu Pedro presbítero, e aqueles que como eu, olha agora, cuidam do rebanho, não por torpe ganância, mas voluntariamente, não tendo domínio sobre a herança, versos 4, dar-te-ei a coroa de glória. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 e 26, aqueles que estão na maratona da fé, quando chegar na linha de chegada, dar-te-ei a coroa incorruptível. Segura. 2 Timóteo 4, 8, coroa da justiça. Tiago 1, 12, coroa da vida. 1 Pedro capítulo 5, versos 4, coroa de glória. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 e 26, coroa incorruptível. Tá, e aí, recebi essa coroa. O que eu faço então para receber? Apocalipse 2, 10. Ser fiel até a morte. Eu ouvi um aleluia ali. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não, mas eu vou sair desse bom, 11ª com a minha coroa. O que eu faço com ela? Apocalipse 3:11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se der mais um glória, eu encerro e trago um outro texto. Termino Apocalipse 22, versos 12. Eis que venho cedo sem demora. Eis que venho cedo sem demora. Eis que venho cedo sem demora. E comigo está o meu galardão. Quem vai receber esse galardão? Você, depois que recebeu o seu galardão, eu não sei o que você vai fazer com ele. Tem uns que vai querer passar do lado dos irmãos que não recebeu. Não tem isso lá não, viu, crente? Eu sempre gostei de ficar do lado de pessoas mais velhas. Eu estou falando isso aqui na pessoa do pastor. Eu amo o pastor Manuel Barbosa. Eu amo seu pai. E eu aprendi algo com os velhinhos. Eu gosto de sentar do lado de ancião. Eu fiquei sabendo que agora que ele assumiu, né, E eu aprendi algo com esses velhinhos e eu vou fazer igual eles. Quando eu receber, eu vou me prostrar. Eu aprendi isso com 24 velhinhos. Eu vou lançar aos pés de Cristo. Os 24 anciãos, eles pegam as coroas, se prostram, lançam aos pés de Cristo. Sabe o que eles estão dizendo? Tudo que eu fiz lá, se não fosse a tua graça. Não é porque você é bom não, irmão. Se não é a bondade dele. Não é porque você canta bem, porque você prega bem. Se não fosse a graça, a misericórdia, a bondade, tudo é dele, por ele, para ele. Eu vou lançar aos pés dele e vou dizer: a ti a glória, o domínio, o poder, para todo sempre.